Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula do nosso curso. Espero que vocês estejam bem. Antes de começar a tratar do capítulo 3 do nosso livro, né, e posteriormente do quarto, eu gostaria de relembrar aqui, conforme o nosso mapa de atividades, está previsto para a semana que vem um encontro síncrono. Eu vou agendar com os tutores, né, uma data que seja mais razoável para isso. Nós vamos comunicar pela plataforma, né, com mensagem enviada para cada um de vocês, mas eu gostaria muito de poder contar com a participação de todos, até para a gente se conhecer. E esse encontro síncrono, né, tem também como um dos seus objetivos, né, que a gente faça um apanhado geral do que foi tratado até agora, já que na semana seguinte teremos uma avaliação, né? Então acompanhem, participem, vejam os comunicados, ok? É muito importante e eu estou ansiosa para que esse momento aconteça, né? Não foi possível da outra vez em função do meu adoecimento, mas agora, né, espero ansiosamente por esse momento. Bom, né, o capítulo 3 do nosso livro, né, ele versa, né, sobre, em primeiro lugar, o conceito de acessibilidade, né, a questão da promoção da independência da pessoa com deficiência e de promoção da sua autonomia, né, sobretudo fazendo uso de tecnologias assistivas, mas também, né, por meio de um trabalho pedagógico diferenciado, né. Portanto, né, na escola inclusiva, desculpe, né, o trabalho pedagógico tem na sua centralidade a discussão da proposta para a consolidação de uma escola para todos, né? E para isso é necessário promover a acessibilidade, né? Fora da interpretação muito presente ainda no século passado e que por vezes também se faz muito presente no plano do senso comum, né, e que tende-se a interpretar a acessibilidade como restrita, né, às questões de reabilitação física, né, o uso de um ou outro aparelho, por exemplo, para a pessoa ter melhor condição de andar quando tem uma deficiência física nesse sentido, e as barreiras arquitetônicas dos espaços. Mas as autoras, né, chamam a nossa atenção, né, para o fato de que, né, é mais recente e é muito importante ver a acessibilidade como ligada intrinsecamente à inclusão e, portanto, aos direitos humanos das pessoas com deficiência. Pois bem, e aí elas vão destacar, né, leis né, que exigem a promoção da acessibilidade, né, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada em 2008, né, isso para, né, demonstrar para nós que a acessibilidade da pessoa com deficiência é um direito garantido por lei, né, e a pessoa com deficiência tem direito a tudo que é proporcionado aos outros, né? Direito ao espaço, à informação, à comunicação, e nesse sentido a educação, né, tem que ser promotora desse direito. E para que a educação promova esse direito, muitas vezes é necessário enfrentar uma barreira social que, né, está presente, né, na sociedade como um todo. A escola não vai ser diferente disso, que são os preconceitos, né, em relação às pessoas com deficiências.
preconceitos que resultam, né, em barreiras atitudinais, ou seja, em atitudes, né, que dificultam na relação com as demais pessoas a inclusão das pessoas com deficiência na educação, né. Nesse sentido, né, no espaço educativo, chamam elas a nossa atenção, a acessibilidade precisa ser promovida, né, enquanto acessibilidade comunicacional, né, já que o acesso à informação, ao conhecimento, né, é direito das pessoas com deficiência, né, e também, né, a acessibilidade instrumental, né, no sentido de que o material utilizado pelo professor em sala de aula, ele tem que estar adaptado para que essas pessoas, né, possam ter acesso às informações contidas nesses materiais, né. E aí, nesse sentido, existem opções de materiais específicos, né, que compõem a chamada tecnologia assistiva, né, e que deve fazer parte do cotidiano de trabalho nas escolas, né, para pessoas com deficiência, né, com base em BERT. Elas, né, inclusive destacam aqui 11 categorias de tecnologia assistiva para que todos possam conhecer, né. Evidentemente que hoje, né, existem outros recursos para além desses, né, que eram, né, os presentes, os mais comuns no momento que elas estavam escrevendo, elaborando esse livro, né. Então convido todos vocês para conhecerem, né, ficarem atentos a esses recursos, né. Outro conceito, né, bastante utilizado em relação a esse tipo de tecnologia assistiva é o conceito da usabilidade, né, que não é sinônimo de acessibilidade, mas que apresenta uma relação entre si, né. A usabilidade diz respeito à facilidade e satisfação em fazer uso dos recursos de tecnologia assistiva, né, de uma forma que a pessoa possa fazer uso de maneira autônoma, né, e de forma fácil, né, para poder, de fato, né, integrar esses sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. Né. Portanto, é preciso, né, lutar para proporcionar esses recursos, o que nem sempre é uma tarefa fácil, né, porque depende de política educacional, depende de financiamento, de uma série de atitudes de trabalho coletivo na escola, né. Por outro lado, a promoção da acessibilidade também está relacionada com a promoção de diferentes formas de aprender e diferentes ritmos de aprendizagem. As nossas autoras, né, vão denominar desenho universal para aprendizagem, né, um projeto, né, de ensino-aprendizagem que contemple, de fato, as pessoas com deficiência e a utilização, né, desses recursos de tecnologias assistivas, né. Para o professor, é necessário também modificar práticas pedagógicas, fazer uso de metodologias diferenciadas, né, e também modificar concepções e formas de avaliação, né, nesse sentido, promovendo autonomia, né, dos sujeitos, né, e explorando as potencialidades de cada um dos alunos, né. É preciso proporcionar não só o acesso, que é a primeira parte da dimensão do direito à educação, mas condições de permanência e avanço nas escolas. E nesse sentido, a questão da acessibilidade,
né, nesse sentido mais amplo que elas exploram, né, tem que estar contemplada no projeto político-pedagógico da própria escola, né, para que esse aluno, essa pessoa, né, com deficiência, né, tenha os seus direitos humanos de fato respeitados, atendidos, né, no processo de ensino-aprendizagem. Para finalizar, pessoal, né, vamos tratar brevemente das questões que são destacadas no capítulo 4, né, e que tem relação com a superação dos preconceitos, né, e a superação a ponto de promover a verdadeira, efetiva cidadania das pessoas nas escolas. Né, o preconceito definido como um juízo valorativo provisório, né, que vira um problema quando ele se traduz, né, em práticas discriminatórias, né? Aí a gente tem processos de discriminação. Nesse sentido, né, elas, com base na leitura da Agnes Heller, vão conceituar o preconceito como uma forma de violência, nem sempre explícita, em relação, né, a grupos e pessoas específicas, mas os preconceitos em relação às pessoas com deficiência, eles, né, costumam constituir-se como verdadeiras barreiras para a promoção da inclusão social, né, na medida em que a pessoa preconceituosa pode ter como base uma visão idealizada de sujeito, de pessoa, de ser humano, e aqueles que não se encaixariam nessa visão idealizada, né, devem receber tratamento diferenciado, devem ser estigmatizados, né? E aí, em relação às pessoas com deficiência, trata-se de percebê-los apenas a partir da sua diferença, e aí todo o seu potencial, né, deixa de ser destacado, pois se reafirma única e exclusivamente o tempo todo a sua limitação, né? E aí elas chamam a atenção com muita propriedade, né? Sempre que se restringir determinado sujeito a sua limitação, né, está se propondo que ele é apenas a sua diferença, né? E aí se isola essa característica não desejada, né? Se aceita mecanicamente conviver com a pessoa, mas isso não significa tratá-la como sujeito, né? Isso não significa respeitar e promover os seus direitos humanos, e muito menos, né, tratá-lo como um cidadão que tem direitos, né? Então, elas chamam a atenção para essas contradições da própria escola. A escola pode ser um espaço, né, que oferece condições aos alunos de uma gama de possibilidades, mas pode ser também, né, um espaço de reprodução das desigualdades, das formas de discriminação, né, muitas vezes, né, trabalhando com concepções idealizadas de aluno, né? E as pessoas com deficiência têm todo o direito de receber uma formação que os prepare, né, para serem cidadãos, né? Entendendo a cidadania como um processo que se constitui um processo social a partir das individualidades, né, do envolvimento pessoal em prol das questões coletivas, inclusive as questões, né, que mais diretamente afetam a vida das pessoas com deficiência. Então, né, eles não podem ser privados, né, de discussões sobre direitos humanos, sobre os seus próprios direitos, né, e assim por adiante. Isso contribui, uma educação dessa maneira contribui
né, para consolidar uma sociedade que respeita e valoriza as diferenças das pessoas, né, fora dos registros preconceituosos, né, estabelecidos a partir, né, da padronização, da idealização. Pois bem, né, e para finalizar, né, elas vão tratar, né, do conceito de educação inclusiva, né. A educação inclusiva, né, é aquela que desloca o enfoque individual para, né, pensar a instituição, a escola, os processos pedagógicos, reconhecendo a diversidade de diferenças, né? E aí é a escola que tem que se tornar inclusiva, né? E não simplesmente pensar que o sujeito individual é que se tem que se adaptar à escola, né? E aí, né, elas vão destacar ainda que o atendimento educacional especializado em instituições específicas, por lei, né, não são reforço escolar, não substitui o ensino comum, né? Por lei, as pessoas com deficiência têm todo o direito de serem matriculadas na escola regular, ainda que possam, em instituições especializadas, por vezes muitas delas privadas, ainda que possam, né, fazer uso de recursos específicos que seriam complementares ao processo de ensino-aprendizagem. Bom, né, e com essas instituições recebendo recursos. E, né, para finalizar, elas nos convidam a pensar, né, sobre algumas visões estereotipadas, estigmatizadas sobre as pessoas, né, com deficiência, né? Uma delas, né, a questão da sexualidade, né, considerar que as pessoas com deficiência, né, seriam incapazes, né, de compreender a sexualidade e, né, até mesmo de vivenciá-las. E nós temos mais adiante no curso texto específico sobre isso, né? Elas também problematizam, né, uma visão de senso comum que convida muitas vezes as pessoas a pensarem as deficiências como herança familiar, apenas como algo genético. E elas vão demonstrar com muita precisão que não se trata, né, necessariamente disso, né? Uma outra visão estereotipada, né, aquela que convida a gente a pensar as pessoas com paralisia cerebral como portadoras, né, de um atraso no desenvolvimento cognitivo, né? Também problematizam as visões de senso comum em relação à pessoa surda, seja a pessoa falando em libras ou de forma oralizada, né? E aí vão destacar, né, a língua brasileira de sinais como, né, uma primeira língua das pessoas surdas, né, e uma língua que conta com estrutura gramatical própria e que tem uma modalidade visual, espacial específica, e aí a língua portuguesa como segunda língua das pessoas com deficiência, ok? Bom, eu espero que todos vocês aproveitem ao máximo essa leitura e que todos vocês participem, né, estou reforçando, na semana que vem, do nosso encontro síncrono. Quero, né, que todos estejam lá. Um grande abraço e até a semana que vem.